Você já sentiu que está vivendo no automático, repetindo rotinas, acumulando tarefas, cercado de expectativas, mas, no fundo, com a sensação de vazio? Como se faltasse algo essencial. Como se, mesmo cumprindo todas as obrigações, ainda estivesse distante de uma vida plena, significativa? Saiba que esse sentimento é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas vivem assim, ocupadas, mas não realizadas, produtivas, mas não em paz, conectadas com o mundo, mas desconectadas de si mesmas. E talvez seja por isso que você esteja aqui, lendo estas palavras. Não por acaso, mas porque, lá no fundo, sabe que precisa de algo mais. Que precisa fazer algo que, de fato, possa mudar sua vida para sempre. E sim, isso é possível. Não se trata de mudar o mundo, nem de buscar fórmulas mágicas. Trata-se de mudar a forma como você se relaciona com o mundo, com os outros e, principalmente, com você mesmo. Esse é o ponto de partida. O estoicismo, uma filosofia milenar, ensina exatamente isso, que a nossa verdadeira liberdade e felicidade não dependem das circunstâncias externas, mas de como escolhemos reagir a elas. Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais importantes representantes do estoicismo, escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pare por um momento e reflita sobre isso. Quanta energia você gasta tentando controlar o incontrolável? Quanta ansiedade surge ao tentar mudar coisas que simplesmente não estão ao seu alcance? A primeira mudança, talvez a mais difícil, é essa: aceitar que não temos controle sobre tudo. E está tudo bem. Isso não é resignação, é sabedoria. Quando você para de lutar contra o que não pode controlar, sobra energia para aquilo que realmente importa: sua atitude, suas escolhas, seus valores. É aí que a vida começa a mudar. Imagine alguém que passa a vida inteira tentando agradar os outros, adaptando-se às expectativas externas, temendo críticas, buscando validação. Essa pessoa está sempre à mercê de forças que não domina, sempre vulnerável, sempre ansiosa. Agora, imagine alguém que decide, conscientemente, viver de acordo com princípios claros, que escolhe a integridade ao invés da aprovação, que busca ser melhor, não parecer melhor. Essa pessoa, mesmo enfrentando adversidades, permanece firme, serena, em paz consigo mesma. Essa é a essência do estoicismo: cultivar a virtude como bem maior, desenvolver resiliência emocional, encontrar sentido no autodomínio. E não é um conceito abstrato, distante. É algo profundamente prático, que pode, e deve, ser aplicado na sua vida, hoje mesmo. A mudança começa quando você decide assumir a responsabilidade pela sua vida. Não pelas coisas que acontecem, mas pela forma como reage a elas. Epicteto, outro grande estoico, disse: não são as coisas que perturbam os homens, mas a opinião que eles têm sobre elas. Reflita sobre as situações que mais te afligem atualmente. Problemas financeiros? Conflitos familiares? Preocupações profissionais? Agora pergunte-se: o quanto disso está, de fato, sob o seu controle? E o quanto depende de fatores externos? O estoicismo propõe que foquemos no que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos valores. O resto, devemos aceitar com serenidade. Esse é o primeiro grande passo para mudar sua vida para sempre: parar de desperdiçar energia tentando mudar o mundo, e começar a transformar a si mesmo. E, nesse processo, inevitavelmente você começará a descobrir quem você realmente é. O autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas um caminho contínuo, uma jornada de descobertas, ajustes e crescimento. E aqui está um ponto essencial: essa mudança não acontece de uma hora para outra. Ela exige constância, disciplina, paciência. Os estoicos valorizavam profundamente a ideia de progresso gradual. Marco Aurélio anotava, diariamente, suas reflexões, não porque já fosse perfeito, mas porque sabia que precisava se lembrar, todos os dias, do tipo de pessoa que queria ser. Você não precisa ser perfeito. Nem deve esperar isso de si mesmo. Mas pode, sim, buscar ser um pouco melhor a cada dia. Comece com pequenas atitudes. Quando sentir raiva,
respire fundo e escolha não reagir impulsivamente. Quando estiver ansioso, pergunte-se: isso está sob meu controle? Quando for criticado, reflita: há algo a aprender ou é apenas opinião alheia? Esses pequenos gestos, repetidos diariamente, criam hábitos. E os hábitos moldam o caráter. Muitas vezes pensamos que para mudar a vida precisamos de grandes reviravoltas, mudanças radicais. Mas, na verdade, as maiores transformações são silenciosas, discretas, internas. É quando você decide, por exemplo, que não vai mais se vitimizar, que não vai mais culpar os outros, que não vai mais deixar o medo paralisar você. É quando você escolhe viver com mais intencionalidade, com mais presença, com mais autenticidade. E, aos poucos, percebe que sua vida começa a ganhar mais leveza, mais clareza, mais sentido. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Pelo contrário, reconhece que o sofrimento faz parte da existência. Mas ensina que podemos enfrentar as adversidades com coragem, com sabedoria, com serenidade. Isso, sim, é uma mudança profunda. E veja, ninguém está dizendo que é fácil. Viver de acordo com esses princípios exige esforço, exige sair da zona de conforto, exige coragem. Mas a recompensa é incomparável, uma vida mais livre, mais íntegra, mais significativa. Você não precisa mudar quem você é, precisa, sim, mudar a forma como vive, como pensa, como escolhe agir diante das situações. E isso está, plenamente, ao seu alcance. Pode ser que você esteja vivendo um momento difícil agora. Pode ser que esteja se sentindo perdido, desmotivado, exausto. Eu entendo. E quero te dizer, você não está sozinho. Muitas pessoas, em algum momento da vida, passam por crises existenciais, por questionamentos profundos, por essa busca intensa de sentido. E, na verdade, essa busca é um sinal de saúde, de vitalidade, de que há, dentro de você, uma força que quer crescer, evoluir, florescer. Não sufoque essa força. Alimente-a com bons pensamentos, com boas leituras, com reflexões profundas, com práticas que te aproximem de quem você quer ser. O estoicismo pode ser um guia precioso nesse caminho. Não como um conjunto de dogmas, mas como uma filosofia prática, viva, acessível. Quando você começa a internalizar os princípios estoicos, percebe que, por mais que o mundo ao seu redor continue o mesmo, você está diferente. E, ao mudar internamente, muda também a forma como se relaciona com tudo e com todos. Isso é libertador. E é só o começo. Agora, respire fundo, absorva essas palavras e se prepare para seguir ainda mais fundo nessa jornada. Na próxima parte, vamos explorar como aplicar, na prática, os ensinamentos estoicos no seu dia a dia, e como cultivar hábitos que vão sustentar essa mudança que você tanto deseja. Agora que você já começou a perceber a importância de assumir o controle da sua própria vida, não no sentido de controlar tudo, mas de escolher como reage a cada situação, vamos avançar para a aplicação prática desses ensinamentos. Porque, de fato, saber não é suficiente. É preciso agir. E aqui, mais uma vez, o estoicismo nos oferece um caminho seguro. Os estoicos valorizavam muito a prática, mais até do que o discurso. Para eles, não adiantava dominar a teoria se, na hora das adversidades, não se conseguia manter a calma, a clareza e a virtude. E isso vale para você, para mim, para todos nós. Pense em quantas vezes você já leu livros de autoajuda, assistiu palestras motivacionais, ouviu conselhos, mas, na hora do desafio, agiu impulsivamente, com raiva, medo ou desespero. É natural. Não se culpe por isso. A mente humana tem essa tendência automática de buscar proteção, de reagir. Mas justamente por isso é tão importante desenvolver consciência e disciplina mental. O primeiro passo prático que convido você a dar é o da autoobservação. Comece, a partir de agora, a observar seus pensamentos, emoções e comportamentos. Não de maneira crítica ou punitiva, mas com curiosidade e abertura. Quando você se irritar, pergunte-se: por que estou irritado? Isso está sob meu controle? Qual é a melhor atitude que posso ter agora? Quando sentir medo, questione: esse medo é real ou é apenas uma projeção da minha mente?
O que posso fazer com isso? Esse exercício simples, de pausar e refletir antes de agir, transforma completamente a forma como você lida com a vida. E não é um método novo ou moderno. Desde os tempos antigos, os filósofos estoicos já praticavam isso, chamando de exame da consciência. Sêneca, por exemplo, escrevia todas as noites sobre como havia se comportado durante o dia, reconhecendo seus erros e reforçando seus acertos. Imagine o poder dessa prática, diariamente, revisar suas ações, identificar padrões, corrigir rumos. Não espere resultados imediatos. Como qualquer hábito, essa prática exige tempo, constância e paciência. Mas posso te garantir, ela muda tudo. Aos poucos, você perceberá que não é mais refém das suas emoções, que consegue manter a serenidade mesmo diante de provocações, que sabe escolher com mais sabedoria as batalhas que vale a pena enfrentar. E isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas, ao contrário, significa viver com mais presença, mais lucidez, mais propósito. Outro ensinamento fundamental do estoicismo que você pode começar a aplicar hoje mesmo é o da dicotomia do controle. Basicamente, significa dividir tudo o que acontece em duas categorias. Coisas que você pode controlar. Coisas que você não pode controlar. E agir a partir dessa distinção. Por exemplo, você não pode controlar a economia do país, o comportamento dos outros, as doenças que surgem ou mesmo o trânsito no caminho para o trabalho. Mas pode controlar como reage a essas situações. Pode escolher se vai se estressar ou manter a calma, se vai reclamar ou buscar soluções. Pode parecer simples demais, mas é justamente essa simplicidade que torna o estoicismo tão poderoso. A grande maioria do nosso sofrimento vem do esforço inútil de tentar controlar o incontrolável. Quando você aceita isso, a vida se torna mais leve. Imagine, por exemplo, que você planejou um dia importante, uma reunião, uma viagem, um encontro. E, de repente, chove, o trânsito trava, a internet falha. Você pode se desesperar, se irritar, culpar os outros, ou pode aceitar, ajustar seus planos e seguir em frente com serenidade. É claro que a segunda opção exige maturidade emocional, exige prática. Mas é absolutamente possível. E, mais importante, é libertador. Por que você deixa de ser um joguete das circunstâncias e passa a ser autor da sua própria vida? Outro ponto essencial nessa jornada de mudança é o cultivo da virtude. Para os estoicos, a virtude é o bem supremo, a única coisa que realmente está sob nosso controle e que pode nos trazer verdadeira felicidade. Virtude, aqui, não no sentido moralista ou religioso, mas como excelência humana, viver de acordo com a razão, com integridade, com justiça, com coragem, com sabedoria. Pense, quantas vezes você já se arrependeu de ter agido de forma impulsiva, injusta ou desonesta? E, por outro lado, como se sentiu quando, mesmo diante de dificuldades, conseguiu manter a dignidade, a honestidade, a coerência com seus valores? Esses momentos nos mostram que a verdadeira satisfação não está no que conseguimos ou possuímos, mas em quem nos tornamos. E isso é algo que você pode começar a construir agora, com pequenas escolhas diárias. Quando tiver a chance de ser honesto ou omitir a verdade, escolha a honestidade. Quando puder ajudar alguém ou ignorar, escolha ajudar. Quando for tentado a reagir com agressividade, escolha a gentileza. Essas escolhas, repetidas dia após dia, constroem um caráter forte, íntegro, admirável. E não é preciso esperar um grande momento para começar. Comece agora, com o que você tem, onde você está. Lembre-se, a vida é feita de pequenas escolhas que, juntas, formam uma trajetória. E, falando em trajetória, outro conceito estoico que pode transformar a sua vida é o de amor fati, que significa amar o destino. Parece estranho, não é? Como amar o destino quando ele nos traz perdas, frustrações, dores? Mas veja, resistir ao que já aconteceu ou ao que não podemos mudar só gera mais sofrimento. Amar o destino é escolher aceitar a vida como ela é, com todas as suas belezas e imperfeições. É reconhecer que, mesmo as adversidades, podem nos ensinar, nos fortalecer, nos moldar. Nietzsche,
filósofo alemão que também se inspirou no estoicismo, dizia: minha fórmula para a grandeza no homem é amor fati, não querer que nada seja diferente, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. Quando você adota essa postura, deixa de viver na angústia do e se, ou do por que comigo? E passa a viver no presente, com aceitação, com entrega, com serenidade. E isso, acredite, muda tudo. Porque muitas das nossas dores não vêm do que vivemos, mas da resistência que colocamos contra o que vivemos. Quando você solta, quando aceita, quando flui, a vida se torna mais leve, mais fluida, mais verdadeira. E isso não significa se acomodar, deixar de buscar melhorias ou resignar-se passivamente. Pelo contrário, significa agir com sabedoria, com clareza, com foco no que realmente importa. Como dizia Epicteto, não peça que as coisas aconteçam como você quer, mas queira que elas aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. E isso não é se conformar, é se libertar. Quantas vezes você já ficou paralisado, sofrendo, tentando mudar algo que simplesmente não dependia de você? Agora, imagine como seria sua vida se, ao invés disso, você focasse sua energia no que realmente pode transformar seus pensamentos, suas escolhas, sua forma de agir. Esse é o convite do estoicismo. E é, também, o convite que te faço agora. Comece a olhar para a sua vida sob essa nova perspectiva. Identifique o que está sob seu controle. Aceite o que não está. Cultive virtudes, pratique a autoobservação, desenvolva a resiliência emocional. E, aos poucos, você vai perceber que aquela sensação de vazio, de falta de sentido, de desconexão, vai dando lugar a uma presença mais plena, a uma vida mais alinhada com quem você realmente é. E, mais importante, com quem você quer ser. Essa jornada não é linear. Haverá dias difíceis, recaídas, dúvidas. Mas não desista. Como dizia Sêneca, enquanto você viver, continue a aprender a viver. E é isso que estamos fazendo aqui, juntos, aprendendo a viver. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais essa reflexão, explorando como manter a constância nesse caminho e como o estoicismo pode te ajudar a construir uma vida com mais propósito, clareza e paz interior. Chegamos até aqui juntos. Você já entendeu que mudar sua vida não significa mudar tudo ao seu redor, mas transformar a forma como você enxerga e reage às situações. Já aprendeu a importância da autoobservação, do foco no que está sob seu controle, do cultivo da virtude e da aceitação serena do que a vida traz. Agora, quero te convidar a ir ainda mais fundo, a construir, dia após dia, uma vida com mais propósito, clareza e paz interior, sustentada por hábitos e práticas que consolidem essa mudança para sempre. E, sim, esse é um processo para a vida toda. O estoicismo nos ensina que a excelência não é um destino, mas uma jornada contínua. Por isso, não espere a perfeição. Espere, sim, evolução. Evoluir é escolher, diariamente, ser um pouco melhor do que ontem. É ter humildade para reconhecer as falhas e determinação para corrigi-las. É se comprometer com um caminho, mesmo sabendo que haverá obstáculos. E esse compromisso começa, antes de tudo, com você mesmo. Uma das práticas mais poderosas que você pode adotar é a da reflexão matinal e revisão noturna. Ao acordar, antes de mergulhar na correria do dia, pare por alguns minutos e se pergunte: quais são os desafios que provavelmente enfrentarei hoje? Como posso agir com sabedoria e virtude diante deles? Quais valores quero honrar nas minhas atitudes de hoje? Esse momento de preparação mental é essencial para que você não seja levado, automaticamente, pelos impulsos, pelas emoções negativas, pelos condicionamentos antigos. Você começa o dia com clareza de propósito, com direção, com consciência. E, ao final do dia, antes de dormir, reserve mais alguns minutos para revisar suas ações. Onde eu agi conforme meus valores? Onde eu poderia ter agido melhor? O que aprendi hoje sobre mim e sobre a vida? Essa prática simples cria um ciclo contínuo de aprendizado e evolução. E veja, não se trata de se julgar ou se punir, mas de se conhecer, de ajustar o rumo, de manter-se no caminho. Os estoicos faziam isso todos os dias.
E não porque eram fracos ou inseguros, mas porque sabiam que a vigilância sobre si mesmo é a chave para a verdadeira liberdade. Outro ponto fundamental para sustentar essa mudança é o cultivo da disciplina. A disciplina, muitas vezes, é vista como algo pesado, opressor. Mas, na verdade, é o oposto. Disciplina é liberdade. Quando você escolhe a disciplina, escolhe ser dono de si, ao invés de ser escravo dos impulsos, dos hábitos nocivos, das distrações. Pense na quantidade de tempo e energia que você já perdeu, na vida, com procrastinação, com excesso de redes sociais, com hábitos que não agregam nada à sua evolução. Agora, imagine como seria sua vida se, ao invés disso, você escolhesse usar esse tempo e essa energia para aprender, para cuidar da sua saúde, para fortalecer seus relacionamentos, para desenvolver suas habilidades. É exatamente isso que a disciplina proporciona, a capacidade de direcionar sua vida para onde você quer, e não para onde o acaso ou as pressões externas te empurram. E aqui, novamente, o estoicismo é um guia valioso. Para os estoicos, a disciplina não era apenas uma questão de comportamento, mas de identidade. Ser uma pessoa disciplinada significa viver de acordo com seus valores, com constância, com integridade. E veja, não se trata de eliminar totalmente os prazeres ou viver uma vida de privações, mas de equilibrar, de moderar, de escolher com sabedoria. Como dizia Sêneca, nenhum prazer é um bem, se dele resulta arrependimento. Quantas vezes você já se entregou a prazeres momentâneos e depois sentiu culpa, frustração, vazio? Agora, quantas vezes, mesmo sentindo preguiça ou resistência, escolheu fazer o que sabia que era certo e, ao final, sentiu orgulho, satisfação, paz? A disciplina é esse caminho de escolha consciente, que constrói, a cada dia, uma vida mais alinhada com quem você quer ser. E, falando em alinhamento, não podemos deixar de falar sobre propósito. Uma das maiores causas de sofrimento e sensação de vazio, hoje em dia, é a falta de um propósito claro. Muita gente vive no automático, cumprindo tarefas, acumulando conquistas superficiais, mas sem um sentido mais profundo que dê coesão à vida. O estoicismo nos convida a buscar esse sentido, não em coisas externas, como status, dinheiro ou reconhecimento, mas na vivência coerente com os nossos valores mais elevados. Como dizia Epicteto, queres ser invencível? Então não lute contra aquilo que não está sob o teu poder. O seu propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Pode ser, simplesmente, viver com integridade, ajudar as pessoas ao seu redor, desenvolver suas habilidades, deixar um legado positivo, ainda que silencioso. O importante é que ele seja verdadeiro para você, que ressoe com sua essência, que te mova e te inspire. E, quando você encontra esse propósito, tudo muda. As dificuldades deixam de ser obstáculos intransponíveis e passam a ser degraus no seu caminho de evolução. O sofrimento deixa de ser algo a evitar a todo custo e passa a ser um mestre, um aliado no processo de fortalecimento interior. E veja, ninguém pode definir esse propósito por você. Ele nasce da sua escuta interior, das suas reflexões, das suas experiências. Por isso, permita-se esse mergulho em si mesmo. Permita-se questionar. O que realmente importa para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que legado quero deixar? Essas perguntas não têm respostas fáceis ou imediatas, mas são fundamentais para direcionar sua vida com mais clareza e autenticidade. E, nesse processo, lembre-se de cultivar a paciência. Vivemos em uma sociedade imediatista, que valoriza os resultados rápidos, as soluções instantâneas, a satisfação imediata. Mas a construção de uma vida significativa, baseada nos princípios estoicos, exige tempo, exige constância, exige resiliência. Como uma árvore que cresce lentamente, mas se enraiza profundamente, você também precisa dar tempo para que essa transformação se consolide. E, nos momentos de desânimo, de dúvida, de recaída, lembre-se, o importante não é não cair, mas sempre levantar. Como dizia Sêneca, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Defina a sua direção, firme seus valores e siga em frente, um passo de cada vez. E, por fim, quero reforçar algo que pode parecer óbvio, mas que, muitas vezes, esquecemos. Você não está sozinho nessa jornada.
Todos nós, em algum momento, passamos por crises, dúvidas, medos. Todos nós buscamos, de alguma forma, sentido, conexão, paz. Por isso, é tão importante compartilhar, aprender com os outros, inspirar e ser inspirado. E é por isso que quero, agora, reforçar um convite muito especial. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a refletir, se, de alguma forma, tocou o seu coração, inscreva-se no nosso canal. Assim, você não perde nenhum dos conteúdos que estamos preparando com tanto carinho, para seguir te inspirando nessa jornada de autoconhecimento e transformação. E, mais do que isso, compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que, você sabe, está precisando dessas palavras agora. Pode ser que, para ele, esse seja o começo de uma mudança profunda, como está sendo para você. Deixe também o seu comentário, contando qual foi o insight que mais te impactou, qual reflexão mais te fez sentido. Sua experiência pode inspirar outras pessoas, pode criar conexões, pode ajudar alguém que esteja passando por um momento difícil. E, juntos, vamos criando uma comunidade de pessoas comprometidas com o próprio crescimento, com a busca por uma vida mais significativa, mais serena, mais verdadeira. Lembre-se, você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um pequeno passo. Comece com uma decisão. Comece com um faça isso. Faça a escolha de se conhecer mais profundamente. Faça a escolha de assumir a responsabilidade pela sua vida. Faça a escolha de cultivar a virtude, a disciplina, a resiliência. E, assim, aos poucos, você estará mudando a sua vida, para sempre. Afinal, como dizia Marco Aurélio, a felicidade depende de nós. E depende, agora, da sua escolha. Muito obrigado por estar aqui, por ter caminhado até o fim desta reflexão. Nos vemos no próximo conteúdo. E lembre-se, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Até mais!